Bom, unidade 7 para falar aqui da figura da sociedade simples. Não é um modelo societário exatamente tão simples de ser falado. Bom, a sociedade simples é o primeiro modelo societário personificado. Então, é um modelo societário que definitivamente engana muita gente. Contadores, principalmente, caíram nessa pegadinha em 2002. Eu estou falando de 2002 para 2021. Então, são quase 20 anos, né? 19 anos. Então, assim, a gente tem quase 20 anos. Há quase 20 anos nós temos o Código Civil aprovado. Vou pegar aqui 19 anos, né? E 18 anos que está em vigor, de 2003 até hoje. Então, a análise feita por nós aqui, em direito empresarial, é uma análise que tem que ser feita de forma clara. E essa análise clara fez com que muita gente falasse que a sociedade simples ela existiria como pessoa. Né? Eu disse para vocês que a sociedade simples é uma classificação. Então, a gente sabe que, primeiro, a sociedade simples ela é uma classificação. E como classificação, ela atende, vou colocar aqui, ó, como classificação, ela atende atividades intelectuais, rurais e cooperativas. Então, nós temos esses modelos de sociedade que trabalham, esses objetos societários que fazem com que a sociedade seja classificada como uma sociedade simples. E aí, a gente viu, né, que, por exemplo, o artigo 983, na verdade já tem esse item aqui, né? Já tem o item ali embaixo. Eu posso tirar aqui, ó. Esse item aqui embaixo, ó, 5.1. No artigo 983, a gente tem exatamente essa fala. Nós passamos por esse artigo aí na aula anterior, quando a gente falou que esse modelo societário aqui acaba por determinar que as sociedades serão regidas por modelos específicos. A gente fala que a sociedade simples vai ser regida por um desses tipos, ou seja, os modelos societários que estão previstos pelos artigos 1039 a 1092, especificamente sociedade em nome coletivo, sociedade em comum dita simples e sociedade limitada. O que o texto abre, e aí essa parte que leva todo mundo a ter dúvida, é esse trecho final aqui, quando ele diz que, não fazendo, subordina-se às normas que lhes são próprias. E todo mundo caiu na dúvida. Né? A grande dúvida era mais ou menos a seguinte. Quando ele fala, quando uma sociedade simples, deixa eu só liberar um colega de vocês entrar aqui. Quando a gente fala de uma sociedade simples, e a gente diz, olha, essa sociedade tem regras próprias, quando uma sociedade simples tem regras próprias, ela vira uma espécie societária. Essa foi a dúvida que foi criada em 2002 com o Código Civil. E aí, essa menção que é feita aqui no artigo 983 fez com que todo mundo acreditasse realmente que houvesse a sociedade simples como espécie. Porque antigamente a gente falava sempre de sociedade simples como a antiga sociedade civil. Se você analisar direitinho, ela é a atividade civil que tem características intelectuais, objeto intelectual, rural ou cooperativo. Mas, de verdade, no passado, as pessoas
inclusive usavam essa expressão para associações e fundações. Quando alguém queria montar uma ONG, eles falavam o seguinte: olha, que a ONG seria uma sociedade civil sem fins lucrativos. Então, a gente teria uma sociedade empresária, uma sociedade civil, e a sociedade civil se dividiria em sociedade civil com fins lucrativos e sem fins lucrativos. Essa caracterização caiu. A gente parou de ter esse nome, até porque nós temos no nosso Código Civil a presença de associações e fundações. Então, tendo associações e fundações, não necessitamos da expressão sociedade civil. E aí, né, pelo menos a sociedade civil sem fim lucrativo. Mas a sociedade civil com fim lucrativo, ela passou a ser considerada como uma sociedade simples, como classificação. Então, é uma classificação, isso que eu já falei para vocês anteriormente. Mas as pessoas confundiram muito, começaram a chamar a sociedade simples de espécie. E muitos, na hora de criar a sociedade, né, a gente pega aqui, local de registro. Local de registro. A gente tem os cartórios de registro de pessoas jurídicas ou conselhos de classe. A gente pega OAB, entre outros. Tá? Então, a gente sabe que a sociedade simples, ela acaba sendo passiva de registro. Ou em cartório de registro de pessoas jurídicas, ou em conselhos de classe, como é o caso dos advogados que se registram na OAB. Aí, por conta disso, algumas pessoas foram lá e criaram esse nome assim, ó, S/S no final, para identificar uma sociedade simples. Mas isso, gente, não existe. Isso não existe. Então não adianta. O que você quer criar é uma sociedade em nome coletivo, uma sociedade com uma letra simples ou uma sociedade limitada. Ponto. É isso. Não é você criar a sociedade simples como espécie. O que o texto fala aqui, dessas regras próprias, que aqui na parte final do artigo 983, basicamente se refere a uma ideia, uma concepção de que essas regras próprias, elas existem para facilitar a vida de todo mundo. Olha, então, se não tiver uma regra própria, no trecho que fala acerca de, né, sociedade limitada, por exemplo, você vai utilizar texto da regra da sociedade simples. Então, onde no Código Civil está escrito sociedade simples, existe um erro que, a meu ver, é um erro grave das pessoas. Porque o artigo que vai falar da sociedade simples é o artigo 997 em diante. É o artigo 997 em diante. Né? Eu vou só aqui, eu vou fechar o compartilhamento, vou mostrar para vocês aqui como está a redação da lei. Ó, para mostrar para vocês onde está o erro. Vou pegar aqui o artigo 997. Vou deixar aberto aqui para vocês poderem achar. Só vou encontrar aqui, aí eu já compartilho de novo. Pronto. Ó. Só vou ampliar, porque está muito pequenininho. Isso. Beleza. Agora eu vou compartilhar. Olha só. Olha. Vou jogar aqui. Olha só isso aqui, ó. Estão vendo aí o Código Civil? O Código Civil aqui, ele tem o artigo 997, que é esse artigo que eu vou mostrar para vocês aqui na sequência da matéria. Mas observem como que isso está apresentado no Código Civil. Ó. Do subtítulo 2, da sociedade personificada, capítulo 1, da sociedade simples. E aí ele começa a falar do contrato social, que a gente vai estudar daqui a pouco. Então, note como ele joga esse título ao capítulo 1, né, essa expressão do capítulo 1, na verdade, ele comete um equívoco.
ele comete um equívoco. Porque, de verdade, o que ele está fazendo, o que ele faz aqui, é efetivamente não trabalhar a sociedade em comum como título. E aí o nome está errado. Não é? O nome está errado. Vou mostrar aqui para vocês como é que ficaria o nome correto. O nome correto ficaria assim, ó. Vou mostrar aqui para vocês. Vou até acrescentar isso no tópico aqui do material, sempre falta. Vou jogar aqui, tá? Só um instantinho, tá? Então, vou ficar aqui do capítulo 1. Título equivocado ao capítulo. Pronto, agora fica certinho. Olha só como é que ficou. Aqui é o capítulo 1. Então, você tem o capítulo 1 da sociedade simples. Está errado. O certo seria... vou até colocar aqui. Isso aqui é um equívoco. Isso aqui é um equívoco. Nós vamos ter a parte que seria tecnicamente correta. Ó. Ao invés de ter capítulo 1 da sociedade simples, aqui o correto seria capítulo 1 das normas supletivas das sociedades contratuais. A ideia de norma supletiva vai ter um significado para a gente diferente na medida em que a gente vai utilizar as normas que vão estar contidas nesse conjunto normativo aqui, os artigos todos que estão falados aqui, nós vamos utilizá-la como base para outras espécies societárias. Então, quando a sociedade tiver regra própria, nós utilizamos as regras dela. Quando a sociedade não tiver regra própria, nós vamos utilizar as regras que estão contidas a partir do artigo 977 do Código Civil. E esse artigo 983, ele se equivoca tanto, assim, foi um erro tão grosseiro, porque ele fala, e não fazendo subordinem-se às normas que lhes são próprias. Então, a gente sabe que a sociedade simples, aí eu precisaria ter uma complementação, né? A sociedade simples, eu vou deixar em vermelho aqui, vou pegar essa parte em vermelho aqui, que eu vou jogar uma... Eu estou mastigando tudinho para vocês, tá? Vocês vão ter isso aqui quando vocês forem ler, para estudar, para fazer exame de CRC, para trabalhar, mais fácil. A sociedade simples, só para gente bem mastigadinho. A sociedade simples. Não ficaria certo ali, não. Sociedade classificada como simples, agora fica certo, pode constituir-se em conformidade com esses tipos, do artigo 1033 a 1092. Tá? Tipos. Vou deixar em vermelho aqui para facilitar, né? Bom, os artigos 1033 a 1092, e não fazendo subordinação às normas que são próprias. Então, beleza, a gente pode até deixar desse jeito aqui, mas com essas passagens que estão colocadas. Mas na parte de cima, isso tem uma justificativa para esse artigo 983, porque quando ele fala que a sociedade empresária deve se constituir de acordo com um dos tipos regulados no 1039 a 1092, ele tinha que ter uma outra observação aqui, ó. E podendo ser regulados, podendo ser regulada, né? Supletivamente pela Lei 6.404 de 1946. Ou seja, é a lei das SAs. Então, a via de regra, e a gente complementa mais um pouquinho, porque o texto é muito falho aqui. Né? O texto é bastante falho.
Ele fala, a sociedade empresária deve constituir-se segundo um dos tipos regulados no item 39 e 92. Né? Mas, também com relação às sociedades empresárias, quando a gente tem qualquer tipo de dúvida em relação a elas, nós vamos fazer uso, né? Nós vamos fazer uso também das normas que são próprias, né? Entre o artigo 1000 aqui, ó, podendo ser, e não fazendo, deixa eu colocar completo aqui, ó, subordinos as regras dos artigos 997 a 1038, podendo ser regulado também subjetivamente, pela Lei 6.404/76. Então, toda sociedade classificada como empresária pode se regular por regra própria, e se por acaso for empresária, pode também se regular ou pelas normas que estão lá descritas como pertencentes à sociedade simples, por isso que você não pode ler aquilo como sociedade simples de jeito nenhum, você tem que ser, a leitura correta é essa que está aqui embaixo, como norma supletiva. Ou então, ele pode se regular pelas normas da Lei 6.404, que é a lei das SAs. Somente as sociedades empresárias podem fazer isso. As sociedades classificadas como simples não podem ser regidas pela Lei 6.404, porque aí entra a parte que a gente já viu, né, que a sociedade anônima necessariamente será classificada como sociedade empresária. Então, gera essa confusão realmente. Eu pedi até desculpa pela confusão que às vezes isso gera, porque isso realmente foi algo criado por quem fez a lei. As pessoas... A gente tem um Congresso Nacional que, infelizmente, de vez em quando, solta essas pérolas para a gente ter que tentar decifrar. Né? E aí, as pessoas meio que passaram por cima e não deu certo. A Rayane está falando assim que a Rayane está querendo entrar na sala, mas precisa que eu aceite. Agora que eu vi. Já devo ter aceitado, porque não falou mais nada. Não vi mais não. Beleza. Então, assim, essa regrinha aqui do artigo 983 é uma regra bastante confusa, porque vai exigir de você um pouquinho de conhecimento de direito mesmo. Então, é mais ou menos assim, ó. O que é a regra supletiva? Tá? É para quem chegou depois. Eu tenho uma sociedade, e eu dou o nome da sociedade aqui de sociedade limitada. Se essa sociedade limitada não fizer menção, vamos supor que... qual é o papel da lei aqui? O papel da lei é dizer o que acontece, por exemplo, se essa tampa da caneta se soltar. De quem que é a responsabilidade, quais são as obrigações. Eu tenho que segurar a tampa da caneta? Então, isso é a regra dessa caneta que está aqui. É a regra dessa caneta que está aqui. Ok? Pois bem, se essa caneta não tiver regra própria, eu vou fazer uso de regras de outra caneta. Ok? Eu tenho uma regra de uma outra caneta. Por quê? Porque essa aqui tem regra própria quando fala da tampa da caneta. Mas essa não tem. Então, a lei vai dizer isso para a gente, que se por acaso, vamos supor que seja uma sociedade limitada, se eu tiver uma regra para a sociedade limitada, bem, se eu não tiver a regra para a sociedade limitada, eu vou fazer uso das regras da sociedade, que está lá, o título está escrito, da sociedade simples, mas não é a sociedade simples que está seguido ali. Quero que vocês entendam isso. Estou sendo claro para vocês? Me dá um feedback, porque eu realmente preciso ter esse feedback de vocês. Então, é isso. Então, eu tenho uma sociedade limitada e eu preciso ter a proteção. Bom, aí olha que coisa bacana, ó. A sociedade limitada, por isso que não pode ler aquilo como sociedade simples, tá? Então, está escrito em cima do código, você vai em qualquer papel que você tiver, você risca que vai ser sociedade simples, em cima do 997, porque aquilo não é uma sociedade simples. Aquilo é uma regra
supletiva, ou seja, é como se fosse uma regra geral. É como se fosse uma regra geral. Vamos pegar, por exemplo, existem regras específicas para os alunos de ciências contábeis da UFS. Tudo bem? Existem regras específicas para os alunos de ciências contábeis da UFS? Sim ou não? Ninguém respondeu. Deve ter. Não? Tem não, Cléber? Mas vamos supor que tivesse, por exemplo... Tem aquela da grade, professor. Das matérias do primeiro semestre. Isso, acho que não tem como montar. A grade curricular dos alunos de ciências contábeis é própria para os alunos de ciências contábeis. É regra. Você sabe que você tem que seguir as disciplinas conforme está na grade curricular. Beleza? Você sabe que você tem que seguir essa regra. Mas o curso de ciências contábeis tem regras próprias a respeito de aprovação e frequência, ou seja, qual é a frequência que o aluno tem que ter para poder passar de semestre? O curso, estou perguntando. Não, aí seria da instituição mesmo, da UFS, né? Entendeu? Então, assim, a UFS, a universidade, ela tem regras gerais para todos os cursos. E cada curso tem a sua regra própria. Então, a gente fala que a regra das ciências contábeis existe, porém, naquilo que não existe, ela vai seguir as regras gerais da universidade. Então, a gente pode dizer que as regras da universidade são regras supletivas às regras do curso de ciências contábeis. A mesma coisa vai acontecer com a sociedade. A Josimar está perguntando, a lei precisa ser clara para um melhor entendimento. Concordo, Josimar, mas você se lembra quando o povo de São Paulo elegeu o Tiririca? Você se recorda? O Tiririca foi deputado federal? Tem mais figuras que são deputados, que já viraram deputados, né? Tem algumas figuras bem interessantes que viraram deputados. Cantores viraram deputados. Artistas. Vocês vão lembrar aí de vários nomes. Atualmente, né? Deve ter algum artista. Alexandre... boa lembrança. Gustavo lembrou. Isso é bom. Sensacional. Frota, Alexandre Frota. Esse país é muito zoeira mesmo, né? Alexandre Frota virou deputado federal. O cara ator pornô, pô. Não dá. O país que elege um cara desse não é um país sério. Assim, vamos lá considerar que o cara até defende algumas coisas e tal, assim, mas a gente tem que pensar na produtividade, né? O que esse cara está sendo de produtivo? Quais são as leis que ele está fazendo? Existe um perfil no Instagram, não sei se vocês seguem, mas vale a pena seguir. Eu acho que é o perfil mais ponderado em termos de política, para mim, é o perfil do ranking dos políticos. Achei aquele perfil sensacional. Ele é muito centrado, ele é muito, muito tranquilo nas análises que são feitas ali, né? Mas, assim, de qualquer forma, você começa a imaginar essas figuras sendo deputado federal, você já começa a rir. Quando você vê um país que assim, fica discutindo se corrupto pode voltar ao poder, independentemente do partido, se é o presidente passado, o presidente atual, se tem alguma suspeita de corrupção em relação àquele indivíduo, ele não pode ser reconduzido ao poder de forma nenhuma. É muito simples. Mas você pega um deputado que vive sendo condenado nas coisas, vive sendo citado como corrupto, esse cara está lá como deputado. Então, note como, às vezes, você exigir algumas coisas de gente analfabeta é difícil. Como é que você vai exigir que um cara desse possa formular uma lei importante? Nós estamos, no Congresso Nacional hoje, não está na Câmara, está no Senado, o projeto de Código Comercial. De vez em quando eu coloco a passagem dele aí. O projeto de Código Comercial está no Senado Federal, né? Vamos imaginar que ele vai sair de lá. Ele vai sair de lá para ser analisado pela Câmara, para ser votado pela Câmara. E vocês já observaram quando os deputados vão votar alguma coisa, né? Tipo impeachment, essas coisas assim, os deputados começam a discurso, por Deus, por minha mãe, pelo meu cachorro, não sei o quê. Eu não quero saber da tua mãe nem do teu cachorro.
Eu quero saber se aquela decisão está correta ou não. Ou seja, o fundamento da tua decisão, eles não sabem. Eles não sabem. Então, a quantidade de gente inútil... Não sei se vocês viram um videozinho que está circulando, é um vídeo antigo. Tem uma Câmara de Vereadores e você sabe que alguns políticos eles precisam se manter revoltados, né? A revolta sempre é algo que atrai muita juventude. Vocês são novinhos, provavelmente eu tenho de aula que você tem de idade. Mas tem os vereadores, assim, a política, ela precisa ser inflamada. Aí um cara foi para a bancada de uma Câmara de Vereadores e falou o seguinte: é um absurdo, está escrito aqui que a despesa do hospital municipal está com residência. Aonde já se viu pagar auxílio residência para médico? E aí ele está se referindo à residência como especialização, né? Mas ele não sabia que era especialização, ele achava que o médico morava lá mesmo. Onde já se viu da casa para médico? E o pessoal começa a rir no vídeo. Então, assim, é um nível de despreparo muito grande. E é genérico, é no país inteiro. E você imagina como é que ele aprova esse tipo de redação? É uma redação muito complexa para você entender. Então, o jeito que eu estou passando para vocês é o jeito mais correto para você entender. E é um jeito tão mais certinho, você vai ver que isso vai fazer muito mais sentido para vocês aplicarem na vida prática, que às vezes, se você fosse preparado para o exame de proficiência, dá uma olhadinha nas questões para ver se ele está seguindo esse roteiro que eu estou passando para vocês. Porque às vezes o avaliador da prova, vocês lá do CRC, ele pode não saber. Tá? Ele pode não saber. Por quê? Porque talvez estudou com um livrinho decorado de direito, achou que direito é decorado e está decorando aqui. Não adianta tentar decorar. Não adianta tentar decorar. É uma questão de você vivenciar isso e tentar aprender. Tá bom? Então, essa noção que está colocada aqui, portanto, explica, né? Então, de novo, a sociedade limitada, por exemplo, vai fazer uso dessas regras que vão aparecer aqui, no 997 seguinte. E é um exemplo muito claro, ó. O artigo 997 fala do contrato social, tá? Fala do contrato social. Vou até botar em vermelho aqui, para isso anotado. Esse aqui é o contrato social. É o contrato de sociedade. Esse contrato aqui de sociedade, ele tem essa característica, né? Então, ele vai aqui estar previsto no 997. Note como, quem nunca viu um contrato, o contrato sempre é feito dessa forma. Você coloca quem são as partes. Lembra que o contrato é espécie de negócio jurídico. Então, eu tenho sempre um relacionamento jurídico entre duas pessoas. Quando eu tenho um relacionamento entre duas pessoas, eu tenho sujeitos determinados ou determinadas, eu tenho um objeto que é para um e é para o outro, então eu tenho direitos e deveres. E eu tenho todas as especificações envolvendo responsabilidade. Então, é isso que eu vou prever no contrato. Prazo, vou botar no contrato o tempo de existência dessa sociedade, vou colocar detalhes de como vai ser o relacionamento entre os sócios. É basicamente isso que está aqui no artigo 997. Esse artigo não existe na parte de sociedade limitada. Então, a sociedade limitada tanto faz, tá bom, gente? Tanto faz se a sociedade limitada ela é limitada para o exercício de uma empresa ou para o exercício de uma atividade civil. Não importa. Ah, mas significa que médico pode... significa que advogado pode criar uma sociedade limitada? Bom, há profissões, principalmente as nossas profissões, né, advogado, contador, que o conselho nosso, né, que no meu caso é a OAB, de vocês CRC, pode impedir o surgimento de sociedades limitadas, com limitação de responsabilidade, que a gente vai falar depois. Tá? Mas isso tem uma justificativa e depois a gente vai conversar sobre ela. Tá bom? Então, assim, já falando nessas regras supletivas, né, esse correto seria aqui, ó. Então, eu tenho o equívoco, o que seria o correto. Eu tenho aqui que a sociedade, essa regra geral, se inicia pela explicação de como vai ser o contrato. Então, eu já disse para vocês, ó,
O nome, a qualificação das partes, tá? Tudo isso colocado direitinho. Um detalhe interessante é que podem ser sócios, ó, podem ser sócios pessoas naturais, e você também pode fazer sociedade com pessoas jurídicas. Então, vou deixar aqui em vermelho, então, ao que faltou, com pessoas jurídicas. A gente consegue fazer tanto a sociedade entre pessoas naturais, como entre pessoas jurídicas, como entre pessoas naturais e pessoas jurídicas. Vou dar um exemplo. Vamos supor que eu tenha achado um poço de petróleo, ou eu queira participar ali do certame. Eu posso ter um registro, né? Eu posso ter uma pessoa, ter um sócio que seja uma pessoa jurídica, eu posso ter sócio da Petrobras, a Petrobras pode ser sócia minha no empreendimento. Na teoria, tudo é possível, né? Ah, eu quero montar uma distribuidora, eu posso montar com um supermercado, uma pessoa jurídica já existente. Mas eu vou ser um sócio, vou ter 50%. Eu, pessoa natural. O outro vai ser a pessoa jurídica, que vai ter os outros 50%. A gente pode brincar do jeito que quiser. Para ser sócio, é necessário ter personalidade, tá? Tanto natural, vocês costumam chamar de pessoa física, tá? Essa expressão pessoa natural aqui, pessoa física. Vocês costumam chamar na contabilidade, tá? Além disso, denominação, objeto, sede e prazo. É importante para você. Se mudou a sede, tem que fazer a averbação da mudança na junta comercial. Mudou o objeto, a mesma coisa. Acrescentou um objeto, a mesma coisa. Tá? Olha só, inclusive uma coisa importante, ó. Quando ele fala aqui a respeito de ter pessoas naturais e pessoas jurídicas, tomem só o cuidado com algo que está na Lei Complementar 123 de 2006, a respeito do Simples Nacional, quando ele diz que sociedades em comum perdem, em comum não, sociedades em conta de participação, faz com que os sócios desse empreendimento percam a característica de beneficiário do Simples Nacional. Então, tomem muito cuidado com isso, para não fazer besteira lá fora, tá? Capital da sociedade. Aqui entra um tópico interessante, ó, no inciso 3 do 997, quando ele fala do capital. O capital, eu vou tirar essa jornada aqui, não serve para mais. O capital social, vou tirar ele. A gente viu que ele é formado, né, o capital social, ele é formado a partir de duas ideias. Eu falei para vocês que na sociedade comum, em conta de participação, existe um patrimônio especial. Aqui nós não chamamos de patrimônio especial, aqui é capital social. Então, o capital social é formado a partir da subscrição de cotas. Aí você pode escrever cota com QU ou com C, tá? Tá nas duas formas corretas. Ou com a subscrição e depois com a integralização. Já expliquei isso para vocês nas aulas de sociedade em comum. Tá? Só ver a aula lá, ver o vídeo da aula, você vai encontrar as informações. Então, você vai ter a subscrição e a integralização de cota. Né? Eu disse para vocês que aqui primeiro é a promessa. Então, eu tenho a subscrição de cotas com promessa. Eu vou fazer aqui no final, fica mais correto. Promessa de transferência de direitos para após personificação. Tá? Então, aqui embaixo é mais fácil para vocês entenderem que a integralização nada mais é do que o cumprimento de direitos, de transferência de direitos, após a personificação. A gente sabe que a personificação vem com o registro da sociedade.
Então, o capital ele é formado dessa forma. A maneira como isso vai acontecer sempre vai respeitar a moeda corrente no país, hoje é o real, e pode compreender qualquer espécie de bem subjetivo de variação pecuniária. Isso aqui, olha que coisa interessante. Tá? Olha que coisa interessante, porque aqui o capital social ele é formado em moeda corrente, tá? Podendo compreender qualquer espécie de bens suscetíveis à variação pecuniária. Note como, gente, isso é importante. Aqui embaixo, ó, ele fala que as prestações a que se obriga o sócio, cuja contribuição consiste em serviços, também vai ser objeto desse contrato. Aí você pode se perguntar, mas será que eu posso subscrever cotas com serviços? Essa que é a pergunta. Olha, coisa para pegar todo mundo, ó. Já tem interrogação aqui. Como que isso se dá? Pode acontecer em qualquer tipo de societário? E eu vou explicar para vocês que não. Que somente sociedade, aí sim, ó, somente sociedades simples podem integralizar, podem subscrever subscrição integralização de capital com bens e serviços. Tá? A ideia é essa, somente sociedades classificadas como simples podem ter pode ter subscrição e integralização de cotas de capital social, né, pelos sócios com bens e serviços. Ok? Sociedades simples podem. Esse é algo que está aqui. Porém, sociedades classificadas como simples, e aqui é a parte mais importante, eu vou complementar. Sociedades classificadas como simples que não forneçam limitação de responsabilidade para os sócios. Limitação de responsabilidade para os sócios. Ok? E aí, tem uma justificativa que acontece nas sociedades que fornecem responsabilidade limitada, que a gente vai ver na sociedade limitada isso, mas já dá para antecipar. E quando a gente fala de sociedade que forneçam limitação, sociedades que forneçam limitação, dependem exclusivamente de integralização através de bens, transferência, titularidade sobre bens. Isso aqui é importante. Porque aí nós vamos ter a sociedade sendo criada, né? A sociedade sendo criada com uma proposta. Né? Qual é a proposta? Eu vou proteger o patrimônio dos sócios ou não vou proteger? Porque se eu for proteger, eu tenho que dar patrimônio para a sociedade. É por isso que eu formo capital social. Né? Então, um ponto interessante. É por isso que eu formo capital social. Eu vou deixar esse texto aqui que eu escrevi embaixo. Como não está no material original, eu vou jogar aqui no chat para vocês. Ó. Na verdade, ele cortou, ele corta. Ele jogou a primeira, não jogou o resto.
Tá? Depois eu altero o material do lado, para ficar bonitinho para vocês, não ter que ficar anotando. Tá? Mas essa aqui é a proposta do... Eu troco depois, tá, gente? Eu troco no Classroom depois, lá eu jogo esse material atualizado para vocês. Então, assim, esse capital da sociedade, vou deixar a mesma cor aqui, tá? Esse capital da sociedade que aparece aqui, ele é criado a partir da transferência de bens para a sociedade. Então, é isso que está no inciso 3. Mas o que o inciso 3 não conta é o que está no inciso 5, que ele fala que as prestações a que se obriga o sócio pode consistir em serviços. Mas é óbvio que sociedades que forneçam responsabilidade limitada, vou explicar isso depois, limitada para os sócios, ela não pode ser integralizada através de serviços, porque serviço não é mensurável, o serviço vai entrar ainda no decorrer da sociedade. Para eu transferir cotas para alguém em troca de serviços, eu preciso, primeiro, mensurar quanto vale esse serviço e esperar que esse serviço se cumpra no tempo. Então, vamos supor que você entra numa sociedade de contadores, você vai entrar lá para figurar e vai trabalhar para poder pagar a sua cota, até cumprir o valor dela. Então, eu não posso ter limitação de responsabilidade numa sociedade como a de contadores. Motivo óbvio, você não está transferindo bens para ela. Né? A mesma coisa acontece com os advogados. Então, há um problema de lógica entre a atribuição de um e de outro. Quando eu falo aqui que pode contribuir em serviço, eu não posso ter sociedade que não forneça limitação de responsabilidade. Vou falar isso mais ênfase aí na próxima aula, né? Mas é algo que vocês precisam entender. Para finalizar o 997, nós temos aqui que a questão dos administradores da sociedade, a gente vai falar de administrador também na sequência, né? A gente sempre necessita, invariavelmente, ter um administrador. Sempre será um administrador. A sociedade nem que sejam os dois sócios, todos os sócios sejam administradores, mas você tem que ter um administrador. É lógico que pessoas vão receber poderes para isso. Né? Então, a pessoa jurídica pode exercer, mas vai ter que transferir com uma pessoa natural, invariavelmente, em determinado momento. Eu não posso ter uma sociedade que não divida lucro, tem que ficar claro, se não tiver lucro, se não dividir, né, se não tiver participação dos sócios nos lucros e nas perdas, eu não tenho sociedade. Aí eu vou estar lidando com outra modalidade, que, por exemplo, associações, não tem esse problema. Né? Aliás, aqui entra aquele conceito de fim lucrativo. O fim lucrativo não é você ter lucro, você almejar o lucro. O fim lucrativo de uma entidade é você permitir o compartilhamento desse lucro entre os membros daquela instituição. Então, tem que ter aí o lucro. Se não tiver lucro, não vai dividir. E aí, finalmente, se os sócios respondem ou não subsidiariamente pelas obrigações sociais. Muito tempo, as pessoas ficaram discutindo se essa expressão subsidiariamente estaria certo ou errado. Muita gente falava que não seria subsidiariamente, falavam solidariamente. Quando a gente fala solidário, os dois estão na mesma posição e ocupam a mesma forma de pensar. Eu vou falar depois disso na aula específica, que vai ser a próxima, e a gente exatamente vai trabalhar essa questão da responsabilidade subsidiária, né? Mas, em linhas gerais, eu já expliquei ela para vocês. Né? Se não me engano, eu mostrei para vocês o exemplo da cafeteira, não mostrei? É aquilo. Né? Quando eu falo responsabilidade subsidiária, é aquilo, é o negócio do café. É você atingir o primeiro patrimônio da sociedade e depois atingir o patrimônio do sócio. Isso é subsidiário. Mas, quando a dívida chega no patrimônio da sociedade, dos sócios, perdão, a responsabilidade entre eles é solidária. E o que significa isso? Significa que cada um deles deve qualquer dívida por inteiro. Então, o cara pode ter 1% da sociedade. Se a dívida atingir o patrimônio dos sócios, esse cara que tem 1%, pode ser obrigado a pagar a dívida toda. É meio cruel, mas é assim. Né? A gente tem uma sociedade de contadores, por exemplo, que ninguém fica devendo, aí você fala assim, nossa, mas eu entrei agora, só tenho 1%. Mas
se cometerem um erro ali no coletivo, e aquela sociedade de contadores for condenada a indenizar um cliente, você com 1% pode ver todo o teu patrimônio, o seu carro, casa não, que é bem de família, mas o seu carro, né, algum móvel, uma coisa assim, pode vir a ser penhorado para fim de pagamento de dívida da sociedade. Portanto, recomendação minha, estudem muito e não errem, tá bom? Estudem bastante e não errem de jeito nenhum. Errar é humano, não erra não, tá? Você tem que fazer as coisas de forma muito bem pensada, muito correta, evita entrar em tranqueira, né? Tem cliente que é tranqueira, cliente que vai exigir de vocês fazer coisa errada, não faça, tá? Porque todo mundo faz. Não faça. Se fizer, você vai se enrolar. Eu garanto para vocês que é desagradável, tá bom? Não faz isso. Beleza, gente? Eu vou continuar esse assunto na próxima aula. Vou pedir a vocês que coloquem a presença aqui. Já pode botar aí presente de vocês. Manda aí o presente de vocês. A gente vai continuar esse assunto na próxima sexta-feira. Bota aí, presente. Já, pessoal, terminar? Se tiver alguma dúvida, podem falar, tá bom? A palavra está aberta para vocês. Então é isso, gente. Bom final de semana, bom descanso para vocês. Cuidem-se, né? Não vai sair por aí sem máscara. Né? Evita. Onde está sair, né? Se tiver que sair, não tem jeito, faz. Faz com cuidado, por favor. Cuidem da família de vocês. Em breve, isso tudo vai passar, tá bom? Até a próxima sexta-feira. A gente se vê.